Senhor da glória. Palmas para Ele, igreja de Deus, e glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse momento eu gostaria de dizer para os irmãos que Deus, Ele está presente aqui entre nós. E quando a presença de Deus, ela se manifesta sobre a vida da igreja, não tem enfermidade que resiste, não tem tristeza que tira a nossa felicidade. Quem concorda comigo, diga glória a Deus aí. Irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, buscando a Ele com fé, independentemente daquilo que você estiver enfrentando, não importa o que você estiver passando, o que importa é que Deus lhe trouxe aqui para tomar posse da vitória. E os demônios, os inimigos ficam indignados, preocupados, porque sabe que você é uma mulher de Deus, sabe que você é um homem de Deus. Então por isso vai fazer de tudo para que você desanima em meio à caminhada. Mas Deus manda eu lhe dizer, o que está preparado para você, também está preparado para a tua família. Que acredita nisso, dá um glória e bate palmas para Jesus. Deus, Ele é tremendo. E quando nós se dispõe a fazer algo para Deus, Deus, Ele se prontifica a honrar o nosso pedido, o nosso propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existe algo dentro da palavra de Deus que me chamou a atenção nesse texto sagrado da palavra de Deus. É que Jesus, Ele não estava em qualquer lugar, mas Ele estava presente em todos os lugares. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, nessa palavra de Deus, que Jesus, Ele acalma a tempestade aonde ela se manifestar. Não tem lugar específico para Deus estacionar a tua bênção. Deus está mandando eu lhe dizer, com muita autoridade hoje, aonde você estiver, Ele vai em encontro para te dar a vitória. Ele vai visitar o seu propósito e garantir a tua vitória. Eu vou dar continuidade na palavra, e depois da palavra vamos ofertar e vamos fazer o propósito com Deus. Quem concorda comigo assim, diga glória a Deus. Vamos alimentar da palavra, não é, pastor Arnaldo? Vamos alimentar dessa palavra, depois nossa oferta à casa de Deus. E os irmãos sabem que essa palavra de Deus é uma palavra a qual ela começa a adentrar dentro de nós e começa a curar aquilo que estava perturbando, aquilo que estava formigando a nossa alma. Quando Jesus chega, essa tempestade que previa te prejudicar, Deus acalma ela, Jesus expulsa ela, Jesus acalma a tempestade da tua vida espiritual. Diga para a irmã de Deus que está do seu lado e o homem de Deus que está do seu lado, e diga assim: Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade, pastor Arnaldo. A tempestade, igreja de Deus, ela pode, aleluia, ela pode ser moldada, transformada de uma forma tão catastrófica que as pessoas olham para um lado, olham para o outro e não vê saída. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele vê algo para destruir aquilo que estava tentando tirar a sua paz. Quem concorda comigo, levanta a mão assim. E essa revelação da palavra, ela é tão, aleluia, ela é tão potente, mediante a tribulação da vida, que Jesus, Ele não ficou para o lado de fora do barco. Vai entendendo o mistério. Ele fica para o lado de dentro do barco. E quando Ele está dentro do barco, diz a Bíblia, que Jesus começou a cochilar e entrou em um profundo sono. E ali Jesus estava dormindo. Mas algo que aumentou a minha fé dos pés à cabeça é que Jesus, mesmo dormindo, Ele controla qualquer situação. Quem concorda com essa palavra de Deus aqui, levanta a mão e diga assim: eu creio em Jesus.
Jesus quietinho no barco, Jesus dormindo no barco, descansando no barco, mas tinha o controle de todas as tempestades que estavam vindo sobre a vida daquele povo que estava dentro do barco. Mas talvez eu quero dizer para a igreja de Deus, se tiver alguém aqui que você não está entendendo esse mistério da palavra, eu vou dizer para você algo muito interessante, Jesus estava no barco, no controle da situação da vida de cada um dos discípulos e de cada uma daquelas pessoas que estavam indo para uma cidade chamada Gadara. Diga glória a Deus aí. Jesus vai mudar a sua vida, independente do tipo de situação e de tempestade que estiver vindo sobre a tua vida. Jesus mudará, aleluia, algo na tua vida tão grande que as pessoas vão ter inveja e vai dizer: meu Deus, como essa mulher conseguiu, como esse homem conseguiu. Deus manda lhe dizer: não tem tempestade que vai parar a caminhada que tu tens mediante até chegar a Deus. Palmas para Jesus e adora o Senhor. Essa viagem ela tinha um objetivo. Irmãos, quer tomar posse da vitória? Quem quer, diga glória a Deus. Quer mesmo abraçar a vitória, agarrar ela, pastor, e segurar, falar assim: eu vou até o final do ano, em meio às tempestades, mas eu vou agarrar a minha vitória e vou contar para o povo que Deus me honrou mediante as tempestades. Para tudo tem um propósito. Naquele barco, as pessoas que estavam ali dentro tinham um propósito para chegar na outra cidade e ter os seus afazeres de casa para resolver. Mas no meio dessa estrada, dessa viagem, veio uma tempestade tão grande que a Bíblia diz que batia no barco e o barco era coberto pelas ondas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Os irmãos lá atrás, quem está entendendo, diga glória a Deus aí. E a tempestade era tão grande, irmãos, que ela cobriu o barco. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou trazer uma característica de cada momento e cada movimento dos seus discípulos até chegar em Jesus. Parecia fácil, mas no momento que a tempestade começou a bater sobre o barco, que está entendendo, olha para cá. Quando o vento batia no barco, o barco balançava, irmã, para lá. Quando a tempestade achava que o barco ia virar de um lado, batia, o barco virava para o outro lado. O barco simboliza a nossa vida. A tempestade, ela pode vir bater na sua vida. Você pode balançar para um lado, você pode até balançar para o outro, mas o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, está mandando eu lhe dizer: deixa a tempestade bater, mas não vai te derrubar, porque o projeto de Deus na tua vida é grande, é grande. O projeto de Deus é grande sobre a tua família. Eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo aqui nessa palavra. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesta palavra hoje, aleluia. E aí os discípulos perceberam que havia um homem que era diferente. Eles percebem que Jesus estava no porão do barco. Só que existiam detalhes e motivos que eles poderiam desistir. Mas eu trago para os dias de hoje: nem tudo que parece difícil está dizendo para você desistir. Nem tudo que mostra para o ser humano que está difícil não quer dizer que é para desistir. Quando você não desiste, significa, mediante a ciência, que você tem 99,9% para tomar posse da tua vitória. Então eu profetizo: não desista do seu objetivo. O segredo é não desistir do propósito de Deus na sua vida. Diácono Cisnandro, a tempestade está grande, o vento está batendo lá em casa, o vento bateu, está difícil. Não se preocupe. O que está difícil para o homem está fácil para Deus. O que estava impossível para o homem
está possível para Deus. Eu estou pregando e Deus me revelando. Eu estou ministrando e Deus me mostrando. Então isso faz com que a palavra de Deus se torne a maior revelação na tua vida espiritual. Escuta essa. E a Bíblia diz que os discípulos foram até Jesus. E balançou o mestre para lá e para cá. Já não bastasse a tempestade, balançando todo mundo. Agora viu os discípulos, os homens, apavorados, atônitos, com medo. E balançou Jesus para lá e balançou Jesus para cá. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Vou dizer algo de Deus aqui. Eles despertou o mestre que estava dormindo. Só que a Bíblia diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Ele estava no barco, mas ele estava de olho em você. Ele estava dormindo, mas controlava você. Ora bacanda labasurimianda labaia. Ai terabaxarabacouve alagaçu devas. Ai demandecave alagaçu devas. Eu sinto algo de Deus aqui nessa igreja, a presença de Deus aqui. Isso significa que os irmãos que estão aqui, que têm orado, que têm jejuado, que têm buscado a Deus, têm trazido uma fé forte, aquela harmonia espiritual para que seja transportada para os pregadores. Então algo de Deus aconteceu no barco, quando os discípulos balançaram Jesus para lá e para cá. Ele levantou perguntando para eles: eita glória, por que temeis, homem de pouca fé? Por que vocês estão com medo, homem? Vou dizer algo de Deus aqui. Se tiver alguém com medo que está passando, Deus está mandando dizer na palavra: não temas, porque Ele tem fé para te dar. Deus tem fé para colocar na tua vida hoje. E Ele olhou para o discípulo, para aquele povo que estava lá, e falou assim: olha, por que temeis, homens de pouca fé? Para que os irmãos entendam melhor, escuta essa. A fé é uma ferramenta fundamental para aqueles que querem realmente vencer a tempestade, pastor. A fé, ela pode ter duas letras, mas ela é muito grande na nossa vida espiritual. Fé, você pode escrever ela com F ou com E, mas ela é grande espiritualmente dizendo. Quando você tem fé na presença de Deus, as muralhas caem por terra. Quando você tem fé na presença de Deus, a tempestade cai por terra. Quem acredita nisso, palmas e adore. Palmas para Ele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória a Deus, aleluia, oh glória. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Quem está entendendo o mistério da palavra, diga glória a Deus. Deus me mostra, irmãos, pessoas que estavam no barco. Olha só como Deus é tremendo. Deus me mostra famílias que estavam no barco de uma situação da vida que parecia que não tinha mais jeito. Você já tinha até procurado consultas, já tinha procurado informações. Você já tinha procurado, meu Deus, diversas maneiras para sobressair. E Deus está mandando eu lhe dizer nessa noite: não fique com medo, não se assombre, porque a chave, aleluia, da tua vida está na mão dEle. O controle do barco está na mão dEle. Ele vai remar esse barco e toda a tua família vai vencer a tempestade, vai vencer o vento e vai chegar do outro lado, tomando posse da vitória. Tomando posse da vitória. Tomando posse da vitória, tomando posse da vitória, aleluia, aleluia. Oripalabás. Revela mesmo, Deus, fala mesmo, Senhor. Ele disse assim: por que temeis, homem de pouca fé? Quando ele abre a boca para falar essas palavras, eu me lembro de Mateus, que disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia para Ele, sem antes não surgir um efeito naquilo que estava tentando atrapalhar o projeto de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem retorno espiritual.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês sabiam que em poucas palavras você consegue conquistar algo impossível da tua vida? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em poucas palavras, oh glória, eita glória, você consegue alcançar grandes objetivos na vida. Eu vou dizer um exemplo. Jesus falou em poucas palavras para os discípulos, e ele disse: por que temeis, homem de pouca fé? Ele queria dizer em outras palavras, e eu comecei a deduzir que Jesus estava dizendo: vocês não sabem que foi eu que fiz a natureza? Vocês não sabem que eu sou o dono da água? Vocês não sabem que eu sou o dono da vida? Vocês não sabem que eu que autorizei fazer o barco? Será que vocês não sabem que o trovão, o relâmpago, a chuva, quando o tempo está, o temporal está alto, vocês não sabem que eu sou o dono de tudo isso? Eita glória, quem está entendendo esse mistério? Quem pegou esse mistério? Quem pegou o mistério aí, bate palmas e adore, porque Jesus fez tudo e vai fazer tudo na tua vida. E palabás, e palabaias, e palabás, frianta labastéria. Meu Deus do céu, irmãos, é algo grande, é coisa grande da parte de Deus. O que eu entendo com essa palavra é que Jesus apazigua a tempestade, ou seja, Jesus acalma a tempestade. Não é simplesmente uma mensagem, não é simplesmente um texto, mas é uma palavra viva e eficaz na presença de Deus. Quando Jesus repreendeu os discípulos que estavam implorando para que ele salvasse ele da tempestade, Jesus queria dizer lá em Provérbios: convertei-vos pelas minhas repreensões, e eis que abundantemente eu derramarei sobre vós o meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Jesus estava dizendo: se você entender o que eu estou dizendo, a minha palavra te salva. Quem crê nessa noite na palavra de Jesus, jogue a mão para cima, bate uma na outra e toma posse da palavra, da palavra, da palavra, da palavra de Deus. Oh, ripalabás, riandalabás. O avivamento da palavra de Deus é algo que é bíblico, é algo que foi aprovado por Deus em uma oração de um homem de Deus chamado Abacuque. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abacuque enfrentava uma das suas maiores tempestades da vida. Ele não era muito bem visto na sua região, mas pelo homem, mas por Deus, Abacuque era muito bem visto por Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: muitas pessoas olhavam para o barco, achavam que o barco seria estraçalhado, irmã. Achavam que o barco iria afundar e todo mundo iria morrer. É o que acontece no mundo de hoje. Muitos invejosos no mundo afora, lutando para o seu barco afundar, lutando para a tua alma afundar, torcendo para o seu trabalho afundar. Só que Deus mandou lhe dizer: aquilo que vai lá para baixo vai subir renovado por Ele, vai crescer por Ele, porque aquilo que cresce de baixo não cai. Palmas para Jesus e adore a Ele. Palmas para Ele e glorifica o nome do Senhor da glória. Abacuque chegou a dizer: aviva, ó Deus, a tua obra, e se torna conhecida ao decorrer de uns anos. Ali ele estava profetizando o avivamento de Deus sobre as nossas vidas hoje. E eu quero dizer algo de Deus aqui para a igreja do Senhor. Nessa campanha, a queda das muralhas, eu vou ser como um homem de Deus e vou profetizar e dou a cara a tapa que qualquer tipo de tempestade nunca mais vai tocar em você. Aleluia! Quem concorda com isso, bate palmas e dá glória, porque hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Orianda alabá, suribicouve, alagaçudevá.
Já que não bastasse, o que fizeram eles? Eles pensaram, se eu pular do barco e cair sobre as águas, muitos deles não sabiam nadar. O que eles pensaram? Como não dava tempo, teria que ser rápido. Porque é desse jeito, irmãos. Tem momentos na nossa vida que nós temos que agir rápido. Tem horas que nós temos que tomar iniciativa, irmã, rápido. Tem momento, irmão, que se nós não abrir mão de alguns projetos, nós fica dentro da água. Se nós não ter cuidado com aquilo que nós estamos comendo ou tomando, nós pode afogar ou engasgar. Mas a palavra de Deus não. Coma ela de forma inteligente, que você cresce espiritualmente, aleluia. Você fica firme, forte, alimentado com a palavra do Senhor. Mas para alguns que não entenderam, essa palavra está dizendo o seguinte: quando Jesus orienta os discípulos a acreditar que ele era o Todo-Poderoso e que a última palavra no barco quem dava era ele estava dizendo que após chegar a Gadara, no meio do caminho, eles teriam que ter paciência, teriam que seguir uma viagem com bonança, que significa uma viagem em paz, uma viagem tranquila. Alguém está entendendo o mistério? Sabe por que Jesus falou isso? Porque a viagem que eles estavam indo, não estava nada indo bem. O que Jesus está dizendo para você hoje é o seguinte: Ele vai repreender o mar, Ele vai repreender o vento, vai repreender a tempestade, e a tua vida vai seguir em paz. A tua vida vai seguir em tranquilidade com Deus. Quem acredita nisso, bate palmas e dá um glória. Eita vontade de pular, e dá um glória nessa noite. Oh, Espírito Santo, fala mesmo, Deus. Para concluir devido ao horário, irmãos, quando Jesus repreendeu tudo, que limpou o caminho dos discípulos, que mostrou para a natureza que quem mandava no pedaço era Ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem pessoas, tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que assumir a responsabilidade para nós e dizer: Deus, eu vou para cima. Vai ter momento que você vai ter que dizer: Deus, eu não aceito mais ficar deitada aqui, meu Pai. Deus, eu não aceito mais essa enfermidade tirando a minha paz. Tem momento que nós temos que bradar e dizer: Deus, ajuda, porque nós vamos perecer, e Deus vai te ajudar. Quem acredita nisso, bate palmas e dá um glória, porque Jesus está aqui. Oh, glória a Deus. Nós não temos o controle de conseguirmos tentar parar qualquer tipo da natureza, mas o nosso Deus, que nós servimos, Ele tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Eu começo a ter, irmãos, um entendimento da palavra de forma clara, que no caminho de Damasco, aquela voz que foi ouvida por Saulo, aquela voz que foi detectada no caminho de Damasco, aquela voz estava repreendendo a tempestade que estava indo sobre o povo que orava em Damasco. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Os discípulos no barco ouviu a voz de Jesus e venceu a tempestade. Saulo estava indo matar o povo que estava buscando a Deus. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, quem és tu, Saulo, para recalcitrar contra os meus aguilhões? Escuta essa. Na parte B do versículo, nasce uma revelação de Deus. Jesus estava dizendo para que Ele assumisse a responsabilidade dEle sobre nós. Ele estava dizendo: quem és tu, Saulo, para recalcitrar contra os meus arguilhões, ou seja, contra nós. Ou seja, Jesus entra na frente, repreende a tempestade que estava indo matar o povo lá e disse: deixa que eu assume aí.
Quem crê que Jesus está assumindo hoje a tua causa, levanta a mão, diga glória a Deus aí, porque Jesus está aqui nesta obra. Oh glória a Deus, oh glória, aleluia, 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 Senhor da glória. Jesus, quando entra na casa, ele entra para resolver. Quando ele entra no barco, ele entra para resolver. Não tem carpinteiro melhor do que aquele homem que acalmou a tempestade. Se fosse problemas de águas que estivessem inundando aquele barco, ele consertava. Mas ele falou assim: eu vou resolver logo tudo, porque eu vou priorizar uma alma que estava lá em Gadara. O que Jesus está dizendo na tua vida é: eu vou entrar com providência logo aqui na tua vida, porque alguém da tua família necessita mais que você. Eu vou te ajudar logo aqui, te abençoar, porque tem alguém lá na frente que precisa da tua oração. Bate palmas e dá glória a Deus aí. Glorifica o nome do Senhor da glória, louvado seja Deus. Se coloca de pé, igreja, toda a igreja de Deus. Se coloca de pé. Quem entendeu a palavra, diga eu. Não, diga glória a Deus. É uma palavra de Deus resumida, explicada, mas com um grande objetivo para a sua vida espiritual. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nesse momento eu queria fazer um propósito com toda a igreja de Deus que ouviu a palavra. Diga glória a Deus. Eu percebi no brilho do Espírito